António Pedro Vasconcelos, muito obrigado. É uma honra estar aqui consigo e, pronto, recentemente a Cinemateca começou uma retrospectiva integral do seu trabalho, começou com o Perdido por 100, que é o seu primeiro filme, e eu queria saber, há quantos anos é que já não via o Perdido por 100? Eu tive, pá, aí, 40 anos sem ver o filme. E depois, entretanto, vi-o 3 ou 4 vezes. Uma vez, salvo erro, na Gulbenkian, outra na Cinemateca. E, portanto, obviamente que eu me lembrava do filme, mas revê-lo com 40 anos de distância é outra coisa. E, portanto, tenho tendência a ver-lhe os defeitos, que são ao mesmo tempo aquilo que lhe dá uma certa, como é que é dizer, um certo atrativo. Sim. Porque é um filme muito espontâneo, é um filme muito sincero, é um filme muito confessional, é um filme em que eu abro o meu coração, percebes? E, portanto, é um filme, como eu disse lá na Cinemateca, é a ressaca da minha adolescência, e que eu me vejo através daquele personagem. E é um filme também sobre o país que nós éramos naquela altura. Não é por acaso que é um filme muito noturno, um filme muito negro. Agora, e depois tem também o charme daqueles atores improvisados, que não eram atores profissionais, na maioria dos casos, sobretudo os dois principais. E o próprio Nuno Martins não era ator. E depois o próprio António Pedro a dar a voz ao protagonista, não é? E depois eu próprio, para que se visse bem que aquilo é uma coisa pessoal e com um texto bastante literário, que eu por acaso é uma das coisas que eu mais gosto. E eu tenho tendência para ver, digamos, as falhas, os fracos, as coisas que podiam ser melhores. Por exemplo, eu noto que os atores não são profissionais, não são amadores, mas por outro lado dão um charme aos personagens, porque aquilo que é, digamos, a timidez dos atores passa para a timidez dos personagens. Estão dois personagens tímidos, e isso acaba por passar. Por outro lado, é um filme que tem um trabalho prodigioso do João Rocha, que era impossível fazer sem João Rocha. E eu, desta vez, foi a terceira vez que o vi recentemente e fiquei bastante impressionado com aquilo que ele conseguiu fazer, que eu queria, que era plano de sequência, às vezes em interiores onde quase não cabia a câmara, e em que a câmara move-se sobretudo dentro do apartamento e os elevadores e aquela coisa toda, e as portas e não sei o quê. E ele move-se ali como eu queria, em planos de sequência que são alucinantes, quer dizer, e mesmo o travelling no carro, que era uma coisa muito difícil, e sobretudo a câmara não treme, porque eu não queria que parecesse que era a câmara à mão. Sim. Eu queria que aquilo parecesse feito em estúdio, com travelings, com calhas e tudo, e ele consegue dar-me isso. Fez isso de uma forma caseira, portanto, não é? Pois, completamente. Era eu que empurrava a carrinha, e o carrinho, aquilo era feito num carrinho paralítico, com a câmara à mão, só que ele era de facto absolutamente extraordinário, e o assistente de câmara também, que fazia os focos, porque aquilo tinha muito pouca luz, e portanto tinha muito pouca profundidade de campo, a mínima coisa aquilo desfocava. E aquilo não falha ao foco nunca. Nesse aspecto é extraordinário. Mas é um primeiro filme. O Truffaut dizia sempre que o mais difícil era o segundo filme, porque no primeiro filme a gente mete tudo o que foi, tudo o que é. Quer dizer, fazes um filme aos 30 anos e estão lá os teus primeiros 30 anos. Depois fazes um filme aos 31, aos 32 e viveste 2 anos. Portanto, os filmes já não são... já são quase inevitavelmente um bocadinho mais distanciados. E eu, por acaso, ainda por cima levei 7 anos a estrear o outro filme. Estreou-se em 80, começou mais cedo, deve ter começado em 78, portanto, no fundo, foram 5 anos, digamos, mas é um filme mais amadurecido, que ainda continua a ser um filme muito pessoal. Eu narro na primeira pessoa, mas ali assumo mesmo como narrador. Exatamente. Assumo como não só narrador, como criador dos personagens. Sou eu que crio os personagens, sou eu que decido o seu destino, ou que interpreto o destino, e
portanto, continua a ser um filme muito pessoal, um filme com voz off, em que o personagem é muito o meu alter ego, mas também é já muitos dos meus amigos, porque eu não fui exilado, e portanto, mas eu vivi muito perto com dois grandes amigos exilados, sobretudo o Jorge Martins e o Carlos Saboia, e portanto é muito também aquele sentimento que eles tiveram de viver muito tempo fora, ter saudades num Portugal livre e poder voltar à pátria, mas por outro lado tinham já um certo enraizamento numa sociedade aberta, como era a sociedade francesa, que era o centro da cultura naqueles anos 60, e portanto 60, 70, e portanto depois teve dificuldade em readaptar-se a Lisboa e ficaram por lá, acabaram por ficar por lá. Portanto é um filme que já começa a ter alguma distância. E depois o Lugar do Morto é, digamos, o fim dessa trilogia em que os personagens são alter egos, são uma espécie de road movies, de certa maneira, ainda que o terceiro, O Lugar do Morto, tem um lado muito de influência do filme negro. E já está a consolidar um bocado para as narrativas que sim, ia apurar sim, mais à frente. Já começo é o primeiro filme feito em 35mm, com muito menos câmera à mão, e com um decupagem muito mais rigoroso. É um filme onde eu já estruturo mais a narrativa, porque nos outros, todos os outros filmes foram muito planeados. Eu tenho cadernos inteiros com notas sobre os dois filmes, o Perdido por Cem e o Oxalá. Portanto, eu sabia muito bem o que é que ia fazer, mas apesar de tudo, a narrativa era uma narrativa um bocado em aberto, e portanto a voz off, de alguma maneira, permitia preencher ou anunciar coisas que não são vistas, e comentar algumas coisas que são vistas, e portanto no terceiro filme já não há voz off. É o primeiro onde a voz off tinha um bocado a função da música, ainda que no segundo filme havia voz off e música, mas menos voz off do que no primeiro, e no terceiro abandonei completamente a voz off, apesar de continuar a ser muito o meu alter ego e muitas minhas obsessões, sobretudo no que diz respeito a toda uma reflexão sobre o amor, sobre a paixão, sobre o sexo, sobre a relação com as mulheres, sobre o desejo, sobre, enfim, que nunca me abandonou até hoje, mas que nos últimos filmes está diluída numa reflexão, ou seja, os personagens deixou de haver um personagem que era o meu alter ego, e eu passei a interessar-me pelo mundo à minha volta. Não é que nos outros não esteja refletido o mundo à minha volta. Eu, por exemplo, uma das coisas que me impressiona no Oxalá, que eu também durante anos não vi, e recentemente vi 2 ou 3 vezes seguidas, é que aquilo é um retrato de uma época. Se o primeiro é a ressaca da adolescência, o segundo é a ressaca da Revolução. E o terceiro é um filme, portanto, eu acho que o retrato daquela época, sobretudo daquela família, daquela burguesia, e a maneira como os pais e os filhos viveram. No caso do Oxalá, os dois filhos são radicalmente opostos. Um é um fascista assumido, a outra é toda libertária, e a Maria, e portanto eu acho que é um retrato, um retrato, não é um retrato do que foi aquela época. E o Lugar do Morto, apesar de ser também um filme muito confessional e muito sobre a obsessão, muito premingariano, muito sobre a mulher fatal, muito sobre o fascínio da mulher fatal e o perigo da armadilha, digamos assim, da obsessão por uma mulher enigmática, e no entanto é um filme que também é um retrato de uma época. Exatamente. Nós em 1983, a partir dos anos 80, e sobretudo o filme sai em 84, eu comecei a filmar em 82, 83, Portugal começa a mudar. As pessoas começam a haver dinheiro, começa a haver mais consumo, e portanto começa a haver a pílula
que transforma completamente os hábitos sexuais, as relações das pessoas. Há muito mais liberdade sexual, há muito, passa a não haver restrições. Alguns constrangimentos. Exatamente, constrangimentos morais, legais, sociais, portanto, começa a ser mais fácil os divórcios, as pessoas divorciam-se, filhos de pais separados que andam de mão em mão, duplo emprego, e portanto é um filme que não é que eu pensasse vou fazer um filme sobre, não, mas é um filme que retrata bem o que é essa época. A partir do Aqui del Rei eu comecei aí sim a ter consciência, apetece-me falar disto, apetece-me falar, por exemplo, a ideia a partir do Vasco Polivalente. Eu disse, por que não fazer um filme histórico? Porque é que nós não devemos poder fazer um filme histórico? E tive que arranjar... foi uma empreitada enorme. Tive que arranjar 30 vezes mais dinheiro do que tinha. Eu tinha 32.500 contos e arranjei 1 milhão. Levou-me 5 anos, e tive que fazer uma coprodução, porque eu também achava que Portugal tinha que tinha entrado na Europa e, portanto, tínhamos que deixar este isolamento. Exatamente. A matéria de produção, porque a grande força da Europa e do cinema europeu nessa altura foi a coprodução. O cinema italiano, o cinema francês, que faziam coproduções. Já tinha uma longa tradição. Exatamente. De coproduções, sim. Portanto, a coprodução tem uma vantagem, é que nos permite ter mais dinheiro, e permite-nos automaticamente que os filmes, ou neste caso a série, são exibidos nos países que são coprodutores. E, portanto, foi isso que fez do cinema europeu a ser altura um cinema que concorreu, pelo menos na Europa, concorreu seriamente, e mesmo nos Estados Unidos, a uma escala muito inferior, mas com o próprio cinema americano. E, portanto, obedeceu-me esse desafio, fazer um filme histórico. À partida era impossível, mas eu gosto de desafios. E não caí na facilidade de fazer um filme como Ao Lugar do Morto, inventar outra história, que eu tinha facilidade para inventar histórias, e seguir o sucesso, fazer lá no ano seguinte outro filme. Não, levei 5 anos a montar aquilo, mas foi uma ideia de Vasco Polivalente fazer um filme histórico, que é um pouco uma reflexão sobre Portugal, sobre o país, naquela altura, a mudança, digamos assim, aquilo que iria ser a mudança da monarquia para a República, os ideais liberais, etc., e republicanos. E a partir daí, todos os meus filmes começam por uma reflexão que é completamente espontânea, mas que não é uma reflexão sobre mim próprio, é uma reflexão sobre o mundo à minha volta. Sobre o trabalho infantil, depois sobre o regresso dos comandos, o regresso dos heróis, os imortais, como fizeram os americanos com a guerra do Vietnã, a ressaca da guerra. Portanto, o Jaime pode ser que é a ressaca da entrada na Europa, porque é o efeito da entrada na Europa que leva à falência de muitas fábricas de têxteis e calçado e à proliferação da exploração do trabalho infantil. Depois fiz o Call Girl, que é o meu filme mais político de todos, que é uma reflexão sobre o triunfo do capitalismo, o ultraliberalismo. É um filme... Pelo que eu me lembro, até tem aquela personagem interpretada pelo Raul Solnado, na altura... Sim. Pois, de facto... percebo porque é que diz que é o seu filme mais político, aquela personagem não é colocada por acaso, não é? Sim, digamos um velho comunista indignado e que não se resigna, mas sobretudo aquilo é uma reflexão sobre porque é que o capitalismo triunfou, e é o fruto de uma reflexão que eu vinha fazendo, e a minha ideia, quando pensei nisso e elaborei, percebi que o capitalismo venceu porque é, com o catolicismo, aquilo que melhor percebe a natureza humana, aquilo que melhor percebe o que são as tentações, como o Shakespeare identificou as tentações, ou no caso da Igreja, os pecados, não é? Que é, digamos, os instintos mais nefastos e maléficos, quer dizer, o ciúme, a ambição, a ganância, o orgulho, quer dizer,
tudo aquilo que no Shakespeare é um tratado das paixões nefastas, digamos assim. Repito que a Igreja identifica como os pecados, não é? Só que a Igreja faz toda uma doutrina e toda uma campanha, uma política para que as pessoas evitem a tentação de cair em tentação. Exatamente. Porque sabe que isso é uma coisa que autodestrói as pessoas. E o capitalismo é ao contrário. O capitalismo instiga as pessoas a pecarem, a irem atrás dos seus instintos consumistas, ir atrás da ambição, ir atrás da luxúria, do sexo, e portanto o capitalismo usa essa sabedoria para corromper as pessoas. E o Call Girl é o filme mais político de todos, porque é de facto uma reflexão sobre o que estava a acontecer ao mundo depois da queda da União Soviética, ou seja, se o dinheiro é o principal valor, porque é o que dá poder, é o que dá posição, é o que dá acesso, digamos, aos bens, digamos, à satisfação dos sentidos, e em que os valores morais ficam para trás. Porque é que um polícia há de ser honesto? Porque é que um político há de ser honesto? Porque é que uma mulher há de ser honesta? Honesta no sentido, porque é que uma mulher, que é o caso do personagem... Precisa de enverdar por aquela profissão. Isso. Pois, porque é que uma mulher há de estar atrás de um balcão de um supermercado com uma vida horrível, a ganhar miseravelmente, se calhar a ser assediada pelo patrão, a ter que atravessar muitas vezes o Tejo para ir tomar conta dos filhos, ter uma vida miserável, se tiver um corpo bonito, num dia ganha aquilo que ganha à vontade em 3 ou 4 meses. E, portanto, porque é que não há de sacrificar a chamada virtude a favor do seu bem-estar pessoal? E, portanto, mas não é... O filme chamou-se Call Girl porque ela é, de certa maneira, o personagem que polariza tudo, central, mas o polícia e o autarca são dois outros personagens onde essa ideia, o polícia é um polícia que não aceita a corrupção, mas o chefe dele, ele percebe que o chefe dele, que é completamente acomodado e suscetível de ser corrompido, não é? E ele tem, digamos, pode escolher entre corromper-se ou ser um polícia a sério, e o autarca também. E houve uma coisa que me impressionou sempre, que foi a história da Monica Lewinsky. A Monica Lewinsky muito poucas pessoas se aperceberam disso, mas ela foi um instrumento dos poderes do Wall Street para convencer o Bill Clinton. Ela foi dirigida. Exatamente. E foi dirigida para levar o Bill Clinton a cometer um pecado sexual, e poder inculpá-lo para ameaçá-lo com impeachment, para ele assinar as leis, a revogação das leis de Glass-Steagall, que eram as leis que regulavam a banca, e, portanto, Wall Street queria, naquela altura em que a União Soviética tinha desaparecido, transformar a banca em sociedades de investimento e a poder fundir-se com as companhias de seguros, coisa que as leis de Glass-Steagall, que vinham do Roosevelt, impediam. E daí o desastre da banca que provocou em 2008 o grande desastre, digamos assim, das sociedades que no fundo acabaram por pagar a falência dos bancos. E, portanto, essa ideia de uma mulher que serve para corromper um político, neste caso um autarca, que depois mais tarde se repetiu com o Strauss-Kahn e tal, foi o que me levou a fazer o Call Girl. Portanto, mais uma vez, é um filme em que eu reflito muito mais sobre o mundo à minha volta do que propriamente sobre as minhas relações pessoais e, digamos, com o universo feminino. E depois a seguir fiz A Bela e o Paparazzo, que é o meu filme mais leve, num certo sentido, porque eu queria falar daquele fenómeno das vedetas das novelas, até porque tinha filmado com a Soraya e percebia o que era o assédio brutal dos paparazzi, e o Tiago teve uma ideia que eu acho que é uma ideia brilhante, que era a ideia dela se apaixonar pelo paparazzi que anda atrás dela, e aquilo só podia ser tratado em comédia
romântica, mas uma comédia mais à Billy Wilder, Sim. ou seja, onde no fundo há ali uma crítica feroz do que é o mundo da publicidade e das novelas e do sucesso fácil e tal. E é um dos filmes que eu mais gosto. Eu acho que é talvez o meu filme mais perfeito no sentido clássico do termo, porque um filme de género não é fácil de fazer, e o equilíbrio entre o cómico e o lado romântico, eu acho que está muito conseguido. É um filme que tem o melhor plot, o ponto de partida, o melhor conflito de todos, que é de facto um conflito clássico, no sentido em que é muito, muito claro. Uma mulher que se apaixona pelo seu próprio perseguidor. E é um filme também em 3 atos, muito bem estabelecido. Portanto, é um filme que eu gosto, mas é obviamente um filme, não é um filme fútil, é um filme sobre um mundo da futilidade, que é completamente diferente. Até porque tem algumas coisas que são uma grande dureza, digamos, em relação tem personagens que são de um cinismo horrível, a dona da revista, o próprio diretor do canal, etc. O próprio político, político, agora estou a confundir, isso é político é no Call Girl. No Call Girl, o Virgílio Castelo. Exatamente. Não, mas tem de facto estes 2 personagens que são personagens sinistros, não é? Mas tudo aquilo tem um tom de comédia, portanto acaba por ser um filme ligeiro, mas o Apartamento também é aparentemente um filme ligeiro. As comédias do Billy Wilder são aparentemente ligeiras, são comédias terríveis, a gente as analisar bem. E depois Filhos dos Gatos Não Têm Vertigens, que é claramente um filme sobre a crise. Eu fiquei arrasado com foram os 4 anos do Passos Coelho, Portas, Cavaco, em que sob protesto... muito mais do que 4 anos, não é? Pois, mas aí teve uma cumplicidade. Sim. E, portanto, foram 4 anos em que se arrasou tudo o que tinha sido conquistado por 25 de Abril. Foi uma época que me chocou imenso, e eu queria falar da época e queria encontrar um tema e encontrei. Portanto, eu, a partir de uma certa altura, os meus filmes são muito mais a partir daquilo que eu vejo à minha volta, do que filmes, digamos, confidenciais, com uma dose de romantismo, apesar de que os meus filmes são deliberadamente antirromânticos. Mas era algo que o António procurou desde o início, ou seja, já quando estava a fazer o Perdido por 100, o Oxalá dizia: eu quero aprimorar isto para caminhar para aí, ou foi algo que lhe surgiu com o tempo? Não. Eu era outra pessoa, era mais jovem, enfim, tinha saído da adolescência. Mais idealista, se calhar. Mais idealista, um pouco mais louco. Eu próprio produzia os meus filmes, o que era mau. Os filmes, todos eles, os 3 filmes pararam, tiveram interrompidos, em alguns casos 1 ano, porque eu era produtor e realizador, que não é uma coisa boa, não é bom. Não é bom porque são coisas contraditórias. O realizador quer o melhor possível, o produtor tem que ter algum cuidado com o dinheiro. Quer dizer, e, portanto, mas há grandes realizadores que foram produtores também. Chaplin, por exemplo. Sim. Billy Wilder, em certos casos, sim, também. mas depende de cada um. Mas eu não acho que seja bom, porque eu tenho... O meu impulso é para filmar outra vez se acho que a coisa não está perfeita, portanto, não olhar ao dinheiro, e como produtor tenho que olhar ao dinheiro, porque a verdade é que os meus 3 filmes, ainda que o terceiro, O Lugar do Morto, parou, não por minha responsabilidade, mas por responsabilidade do produtor, que me parou o filme, mas a verdade é que teve parado 1 ano. Os outros 2 pararam porque eu não soube gerir, de facto, o dinheiro. Não era um produtor. O meu impulso era filmar, contar aquela história obsessivamente e tal. E a partir de uma certa altura amadureci, e, por outro lado, digamos, entre aquilo que foi a deriva do Godard e a constância do Truffaut, eu optei pelo Truffaut. O Truffaut sempre foi, aliás, entrevistei 2 vezes, sempre foi
o meu grande inspirador, mesmo como crítico, acho que foi o maior crítico de todos os tempos de cinema, nunca mais haverá outro igual. E portanto, apesar do Godard ser mais fulgurante, o Godard teve um desvio que a mim não me interessava. Sim. Não me interessava. Interessava-me aquilo que o Truffaut me dizia sempre, e que o Renoir dizia, e que o Chaplin dizia, que o Capra dizia, que o Hitchcock dizia. Nós não podemos perder o contacto com o público. Fazer um filme é comunicar com uma plateia, portanto nós temos que fazer os nossos filmes, os filmes pessoais que nos interessa fazer, mas temos que ter a nossa arte consiste em comunicar, em saber comunicar. Eu quero fazer rir as pessoas porque é importante que elas riam de certas situações, é importante que elas se comovam com outras situações, é importante que elas tenham medo noutras situações, que é importante criar suspense, é preciso ansiedade, é preciso criar surpresa, é preciso criar compaixão, é preciso criar uma série de sentimentos, e isso é a arte do narrador, do contador de histórias, seja cineasta, seja... Mas o contacto com o público não é algo que, é assim, independentemente de um realizador querer fazer uma comédia ou um filme mais introspectivo, se calhar quererá sempre ter público, não é? Quererá sempre chegar a alguém. Acho que há uma... Isto da minha perspectiva de pessoa que obviamente não tem o historial de vida que o António tem, nem vi os filmes ainda que o António viu, nem sei se nunca verei, porque não vou conseguir passar um dia na Cinemateca Francesa como fez durante 2 anos todos os dias, mas parece-me que, por exemplo, há uma enorme diferença entre o Truffaut dos 400 golpes e o Truffaut do Último Metro. São filmes... E ambos são bastante populares, não é? Quer dizer, o Truffaut dos 400 lá está, é um filme sobre a sua própria experiência pessoal. Sim. E que, apesar de ter todas as inovações que teve e assim, chegou ao público e ainda hoje é um filme bastante popular. Exatamente. Não é? E há outros filmes, eu por exemplo estava-me a lembrar ainda no caso francês o Jacques Tati fez o Playtime, que na altura, não sei se foi um flop total, mas foi um flop. Relativamente flop, até porque foi um filme muito caro. E eu há 2 anos ou 3 revi-o no Nimas com uma sala cheia e as pessoas estavam a delirar com o filme. Claro. É daquelas coisas que se calhar também, às vezes, ou porque não estamos a comunicar com as pessoas na altura certa, sim. Ou... Sim, há filmes, há poucos, mas há alguns filmes e alguns cineastas que não são logo entendidos. Mas, digamos, há muito poucos filmes que sejam só descobertos, digamos, 50 anos depois. Quer dizer, os grandes realizadores acabaram sempre por ser reconhecidos e por ser populares, como os grandes escritores. O Balzac, quando morreu, o enterro do Balzac, quem levava o caixão era o Victor Hugo, era o Alexandre Dumas, quer dizer, e ele morreu relativamente cedo, portanto o Dickens era amado em toda a Inglaterra, o Verdi era venerado por toda a Itália, não havia nenhum italiano, nenhum camponês que não soubesse de cor o Va Pensiero, quer dizer, portanto o Mozart escreveu à irmã dizer que o dia mais feliz da vida dele, em que ele percebeu finalmente que a música dele talvez pudesse perdurar, foi um dia em que chegou a Praga para ir preparar uma ópera de Praga, e o cocheiro que o levou até à ópera foi todo o caminho a cantar uma área do Così fan tutte, sem saber que ele era o Mozart. E ele disse, eu quando o ouvi cantarolar uma área do Così fan tutte, percebi que se calhar a minha música ia ficar. E portanto, este desprezo pelo público é absurdo, porque um cantor pop, não é? O que quer é ter a sala cheia, quer dizer, agora, o que ele quer é que o público goste das canções que ele faz. Não é fazer canções para o público, é que confunde-se esta coisa de ter público e fazer filme para o público. Eu nunca fiz filme para o público. Os meus filmes são totalmente pessoais, não há um plano, um ator, uma réplica, uma ideia que eu tenha feito a pensar, se eu fizer assim ou se eu escolher este ator, o público vai gostar mais. Não, eu faço os filmes que eu quero. Agora, tenho que me preocupar se eu faço uma cena cómica que o público ria. Sim. Se eu faço uma cena em que preciso que o público fique do lado, por exemplo, quando o Jaime, a mãe, não percebe, quando o brasileiro lhe rouba o dinheiro e depois a mãe ainda por cima o insulta e o miúdo fica completamente indignado, o espectador sabe mais do que a mãe,
não é? E o espectador está do lado do puto. Portanto, eu tenho que saber pôr o espectador do lado do miúdo, porque isso é a própria história que eu estou a contar. E, portanto, isso é uma preocupação que eu tenho e é uma preocupação que eu fui afinando. E repara, há uma coisa muito importante, é que a Nouvelle Vague, a nova crítica dos guerras de cinema, o que me fez, eu vivia em Paris numa época fantástica, que foi os princípios dos anos 60, em que havia os últimos críticos que passaram a realizar. E ao mesmo tempo a Cinemateca, e eles próprios estavam na Cinemateca. Muitas vezes estive na Cinemateca com o Truffaut e com o Godard e com o Rivetti e com o Romero e com essa gente toda, que iam também ver filmes, ao mesmo tempo estavam a fazê-los. Porquê? Porque eles descobriram os clássicos e ajudaram-me a descobrir os clássicos. E uma das coisas que eles fizeram foi fazer-nos amar alguns cineastas americanos que eram desconsiderados para a crítica, porque Hollywood era um sistema industrial. Ora, dentro de um sistema industrial, pessoas como o Preminger, como o Capra, como o Hitchcock, como o John Ford, como o Hawks, como todos eles, eram grandes legisladores e grandes autores. Eles impunham a sua marca. Os filmes do Hawks têm uma marca, os filmes do Hitchcock têm uma marca, os filmes do Capra têm uma marca. E essa luta que os legisladores, alguns legisladores tiveram para dentro de um sistema industrial, impor a sua visão, é uma luta fantástica. Portanto, eu sempre tive admiração por estes autores. Foram eles que me ensinaram a viver e que me ensinaram a fazer cinema, juntamente com alguns cineastas europeus, como o Renoir, como o Becker, como o Rossellini, como o Fellini, como outros, de certa maneira o Antonioni, outros vieram a seguir, como o Bergman, como o Pasolini, como o Mizoguchi, como o Ozu, como muitos, e depois mais tarde, como os primeiros filmes do Scorsese, foram eles que me ensinaram a ver cinema e a fazer cinema. E foi essa aprendizagem que eu fui apurando. E, sobretudo, dando muito mais importância ao guião, à escrita, à construção cada vez mais sólida. E, por outro lado, digamos, a perceber que eu tenho tudo a ganhar em ter um produtor. Mesmo se às vezes tive conflitos com os produtores, eu prefiro ter um produtor que se ocupa da parte financeira e da organização e em que eu respeito o dinheiro dele e ele respeita o meu trabalho. E estamos os dois a querer fazer o melhor filme possível. E ainda por cima tem uma vantagem, é que eu sou produtor, como era produtor, eu tinha que lidar com os atores e com os técnicos numa dupla função, que era ao mesmo tempo negociar com eles o cheque que lhes pagava e ao mesmo tempo dirigi-los. E não é bom. Não é bom. Portanto, eu prefiro que os atores contratam com o produtor e eu depois só tenho que trabalhar com eles como realizador. E com o diretor de fotografia é a mesma coisa, percebes? E não sou eu que organizo o plano de trabalho. Sim, claro. Foi uma coisa que eu fui aprendendo aos poucos, porque os meus primeiros filmes são filmes... Eu não fiz uma escola de cinema, eu aprendi cinema a ver cinema e depois com a prática. E, portanto, eu vinha muito daquela escola da Nouvelle Vague, que era filmar um pouco, sobretudo Godard, não é? Improvisar bastante, com poucos meios, etc. E a pouco e pouco fui percebendo que o cinema é uma arte muito cara e que envolve muitas pessoas e que exige uma grande organização. Tu não podes acordar amanhã e dizer, olha, hoje vou filmar isto. Sim. Porque, está bem, vou filmar isto, mas onde é que está a casa, onde é que está a roupa, onde é que está o ator, onde é que está não sei o quê. Portanto, quanto melhor se preparar um filme, mais liberdade depois tu tens para improvisar. Eu, por exemplo, improviso imenso a filmar, mas improviso com um quadro pré-estabelecido, em que eu sei que as coisas estão lá, as coisas que eu preciso estão lá. E depois com essas coisas e com esses atores e com aquele script, eu sei qual é a minha margem de improvisação. E portanto, isso dá-me outro conforto. Não é que eu gosto do conforto, porque eu estou sempre a inventar histórias e situações e maneiras de contar a história que me põem desafios. Por exemplo, Os Imortais é um filme complicadíssimo de um ponto de vista narrativo. Muito complicado. E foi uma coisa que me deu imenso gosto. Por exemplo, fazer A Bela e o Paparazzo era um desafio de que eu tinha muito medo, porque era a primeira vez que eu fazia um filme de género. E o filme de género tem regras. E, portanto, eu tive que me cingir a isso. Depois, há outros filmes que põem outros problemas. Por exemplo, nos Gatos Não Têm Vertigens, eu tive que inventar uma coisa que
que eu até ao fim, até à projeção, não sabia se ia funcionar, que era um homem que morre e que reaparece como um fantasma à mulher. E portanto, era uma coisa que eu não sabia se ia funcionar. Eu gosto disso, eu não gosto de me sentir demasiado confortável. Não é? E, portanto, mesmo o filme que eu fiz a seguir, o Amor Impossível, é um filme com uma construção muito complexa também. E, portanto, eu gosto de estar... Agora, por exemplo, de fazer um filme sobre o... Acabei de fazer um filme sobre o Parque Maia nos anos 30, que é uma coisa também muito complexa, porque tu tens que construir decors. Filme de época. Um filme de época. Por outro lado, era um filme que tinha dois lados, tinha o dia-a-dia das pessoas, dos protagonistas, e tinha as cenas de revista. E havia essa dupla, como é que dizer, há no filme o lado da representação, não é? E do ensaio da representação, e ao mesmo tempo da vida secreta e diária dos protagonistas. E esse equilíbrio, até mesmo em termos de fotografia e de digamos, de tipo de situações, não é? Uma coisa é que metade do filme são situações de revista, que eu estou a filmar números de revista, mas estou a filmar os números da revista ao mesmo tempo que a revista evolui e os personagens evoluem. E, portanto, é outro desafio. Eu gosto de me pôr desafios, mas gosto de ir afinando cada vez mais a minha capacidade de comunicar, ou seja, de construir bem uma história, de a contar bem, de fazer o plano com a escala justa, fazer o decupagem justo, fazer um plano de sequência quando é preciso, fazer um plano, gerir os grandes planos, a escala dos planos, a maneira como se mete a música, tudo isso são coisas que eu fui, digamos, afinando. Coisa que nos primeiros filmes eu não tinha tanta essa necessidade, porque era uma grande necessidade de falar de mim, da minha experiência, muito menos do que falar do mundo à minha volta. E aí, mais uma vez, é sobretudo a experiência do Preminger, que foi talvez, nesse sentido, o realizador que mais marcou, porque o Preminger começou a fazer metade da carreira dele sobre a sua obsessão com as mulheres e sobre o complexo de Electra, não é? As mulheres apaixonadas pelo pai, ou por um pai putativo, e a partir de uma certa altura começou a olhar à sua volta e a fazer filmes sobre o Advice and Consent, a Anatomia de um Crime, o Êxodos, o Cardeal, tudo, filmes sobre o mundo à sua volta, sobre a sociedade à sua volta, portanto, em que não há um alter ego, em que todos os personagens têm as suas razões. E eu gosto disso, por exemplo, os Imortais têm uma galeria de personagens em que nenhum deles é verdadeiramente bom. Sim. Mas também, tirando talvez o Rogério Samora, que é de facto um personagem shakespeariano, que é um personagem vingativo, mean, etc. E isso também é bom. O Hitchcock dizia que os filmes eram tão melhores quanto melhor fosse o mal. E eu às vezes gosto, como por exemplo o personagem do Colguel, o Mouros, que é um personagem diabólico, não é? E que é o mal que tem prazer em ser mau, que é uma coisa muito shakespeariana, não é? Quer dizer, o Iago tem prazer em ser mau, o Ricardo III tem prazer em ser mau, o lado diabólico, digamos assim, não é? Do Mefistófeles, do Fausto, enfim. Mas eu gosto hoje em dia cada vez mais de fazer filmes onde nenhum personagem é o meu alter ego. Eles são todos e não é nenhum. Quer dizer, mas acha que nunca mais vai ter essa necessidade de se meter nos seus filmes como um alter ego? Não, eu tenho, vamos lá ver, eu tenho um desejo de que o meu último filme, se eu conseguir controlar e se tiver essa possibilidade, eu gostava de fazer um último filme onde eventualmente até voltasse a pôr a voz off. Okay. E que fosse um filme que fosse um pouco o resultado do que é ter vivido uma vida, e que seja também uma reflexão sobre o mundo que nós vamos deixar e que provavelmente um mundo um pouco assustador que pode vir, mas que seja um filme sobre um homem, digamos, não direi da minha idade, mas quase, enfim,
sobre... Eu até tinha um título ao filme que é Acentuado Arrefecimento Noturno. Que é um filme sobre um homem no fim da vida, um pouco inspirado no Chekhov, na gaivota do Chekhov. Inicialmente a minha ideia é um encenador, é um tipo com muita experiência, já maduro, e que uma atriz jovem apaixona-se por ele. Mas ele tem a sua própria vida, tem uma mulher. Eu não quero antecipar, mas isso faz lembrar um pouco a gênese do Cinédico Nova York do Charlie Kaufman, que é um encenador que no fim da vida, mas ele quer fazer uma peça sobre a vida, então é uma peça que ele nunca consegue concretizar. Pois. Mas portanto era a partir daí, ou seja, seria uma espécie de Oxalá parte 2. Sim, sim, porque o Oxalá tem uma coisa, é que o personagem é um personagem muito mais amadurecido do que o Arthur, do Perdido por 100. É um personagem que, apesar de tudo, teve uma experiência do exílio, tem uma experiência já por trás, e que já tem uma relação com as mulheres mais desenvolvida, digamos assim. Mais desenvolvida. Portanto, já tem algum cuidado em se envolver demais, já tem algum cinismo em relação ao humor. É um homem que, inclusivamente, que começa a ter, digamos assim, uma profissão, começa a perceber que pode ser um escritor, portanto, que pode ter uma vida profissional própria. Portanto, já é um personagem um pouco mais amadurecido. Curiosamente, e até às vezes um bocadinho irritante. O do Lugar do Morto é um pouco mais ingênuo, porque não resiste àquela mulher fatal, não é? Como no Filme Negro, que é uma coisa que eu adoro e que sempre me inspirou, enfim, Filme Negro. E portanto, nesse sentido, seria talvez um filme sim, mais nesse estilo. É uma ideia que eu tenho e que eu queria escrever eu próprio, sozinho, porque todos os outros filmes têm sido escritos com o Tiago. Não é pelo Tiago, é com o Tiago. Mas ele é que acaba por ter a assinatura do... Sim, eu deixo assinar, e até porque ele, atenção, fez um trabalho extraordinário, foi uma dupla fantástica, e muitas das ideias são dele, até algumas ideias do próprio, a ideia do filme, muitas vezes partiu dele, depois foi elaborada por mim, e nós fazemos sempre 12, 13, 14, 15 versões do argumento, e portanto eu sou incapaz de filmar um argumento, a não ser um dia que me aparecesse um argumento absolutamente daqueles que é quase um milagre, que correspondesse a 100% àquilo que eu penso e àquilo que eu sou. Eu sou incapaz é por isso é que eu tenho dificuldade em adaptar livros, porque os livros, por melhores que sejam, não sou eu. Portanto, e o Tiago não sou eu. O Tiago tem ótimas ideias, é ótimo para diálogos, para tudo, mas em última análise o filme tem que ser meu. Portanto, eu trabalho muito, muito, muito sobre aquilo que ele escreve. Nós começamos por ter uma ideia, às vezes é minha, às vezes é dele, às vezes é dos dois. Depois, antes de começar a escrever, estamos meses a partir pedra, digamos, a partir da identificação do conflito, a criar, digamos, a intriga, a estrutura do filme. Sim. E só depois é que começamos a escrever, e depois eu revejo, e depois ele escreve, e depois revejo, escreve, depois eu reescrevo, depois, portanto, isso é um trabalho que eu adoro fazer e que cada vez dou mais importância, porque quanto mais bem preparado, mais sólido for o argumento, mais fácil é para toda a gente, mais fácil é para os atores, mais fácil é para o decorador, mais fácil é para o guarda-roupa, porque um bom argumento é um argumento em que o ator pergunta ao menos possível, porque é tão óbvio porque é que ele tem que dizer aquela réplica, é tão óbvio porque é que ele tem que fazer aquilo. Percebes?
pronto, depois cada um interpreta à sua maneira e às vezes eu trabalho muito com os atores, mas deixo-os também sempre o primeiro ensaio, eu fico à espera do que é que eles me propõem. Antes de dizer, olha, eu quero que tu faças assim ou assado. Não, está lá claríssimo no argumento. Portanto, põe-nos em confronto, aquilo sai sempre uma coisa um bocado tosca, depois vamos trabalhando em cima disso, não é? Mas eu deixo que o ator me proponha coisas. E eu costumo dizer, eu sou, mais que um diretor de atores, eu sou um detector de mentiras. Quer dizer, é o que eu digo sempre aos meus atores. Eu sei o que é que me convém, o que é que convém ao filme e o que é que não convém. Se a ideia deles for no bom sentido é ótimo, mas muitas vezes eles dão ótimas ideias. Sim. Como o próprio diretor de fotografia às vezes me dá ideias. Agora, eu é que sou o filtro. Exatamente. Eu é que tenho de saber exatamente se aquilo me serve ou se não serve. Mas isso é um trabalho fascinante, assim como o guarda-roupa. Eu não vou descrever o guarda-roupa, quer dizer, em certas coisas, o chapéu tem que ser um Panamá, não pode ser um chapéu não sei o quê. Pronto, o ator é um tipo que anda sempre bem arreado, bem vestido, ou por contrário, anda com uma t-shirt ou não sei o quê, mas não vou descrever cada fato como o decor. Não vou descrever o decor ao pormenor, a não ser que haja, por exemplo, um quadro que é importante ter, o estilo e tal. Depois deixo inspirar-se e propor-me coisas, não é? E isso é um trabalho que eu gosto imenso, mas isso tem a ver com o script. Quanto melhor o script, quanto mais claro for a leitura do script, quanto mais evidente for porque é que as coisas estão lá, porque é que acontece o que acontece, porque é que aquela réplica é aquela réplica, mais fácil é para toda a gente, e para mim próprio mais fácil é depois no platô saber que decisões é que tomo, porque tenho uma ideia muito clara daquilo onde quero chegar. Exatamente. Mas estava a falar de não conseguir adaptar romances, porque lá está, não são a sua ideia, mas via-se há algum romance em especial que gostasse de... Se algum dia conseguisse, gostaria de levar para filme? Português? Português, estrangeiro... Diga-me aí um. Diga um. Não, eu vou dizer. Eu, por exemplo, alguns dos romances que eu mais gosto, e isto que eu estou a dizer é absolutamente verdade. Eu, depois de escrever o script e no primeiro caso, depois de fazer o filme, que foi o Aqui del Rei, eu apercebi-me que o Aqui del Rei é a Cartucha de Parma. São os personagens da Cartucha de Parma. Depois de fazer, de escrever a versão que eu julguei que ia ser a final, mas depois o filme teve parado um ano porque deixou de haver dinheiro, o Passos Coelho cortou dinheiro e eu tive de esperar um ano, e eu fui reler o Dickens. Okay. Os Gatos Não Têm Vertigens. Fui reler os Dickens e descobri que aquilo era o David Copperfield. O David Copperfield, e depois acabei por pôr o David Copperfield no filme. Sim. É lá dizer, a tomar consciência, a dizer, devias ler, e há um personagem no David Copperfield e tal. Mas espontaneamente aquilo era o David Copperfield. É o espírito, não é o livro propriamente. Exato, mas os personagens são muito idênticos. Sim. São muito idênticos, mas foi inconsciente. Assim como me apercebi, por exemplo, que o Jaime é a continuação dos Ladrões de Bicicletas. Assim como há muitas cenas que eu sei ou me apercebo depois que são réplicas ou de filmes que eu gostei ou de livros que eu li, porque eu inspiro-me. Eu aprendo mais com o Dickens, provavelmente, do que com ou com o Tolstói, do que com qualquer outro grande contador, realizador, do que muitos realizadores. Aprendo muito com o Capra, aprendo muito com o Preminger, aprendo muito com... com o Nicolas Rey, com o próprio Rossellini, com o Renoir, por exemplo. Este filme é um filme muito renoiriano, este último filme. Mas, agora, romance... Não, então vou-lhe fazer outra questão. Já que também em várias entrevistas disse que era muito mais, como acabou de dizer, muito mais influenciado pela literatura do que pelo próprio cinema no seu pensamento. O António vê-se ia escrever um romance? E sabes que eu apercebi-me que quer o Perdido por 100, quer o Oxalá, quer mesmo
O Lugar do Morto tem uma estrutura quase tem uma estrutura romanesca, e uma das coisas que eu gosto mais nos 2 primeiros filmes é o texto. Sim. E portanto aquilo podia perfeitamente ser um romance, mas quer dizer, eu acho que a minha forma é o cinema. Até porque o cinema, eu sempre disse isto, foi uma escolha completamente inconsciente, mas eu acho que no meu subconsciente sempre esteve a ideia de que o romancista, que é o ser que eu mais aprecio, admiro no mundo, é o romancista, um tipo que é capaz de criar do nada um mundo que te faz sonhar e pensar e imaginar. O trabalho de um romancista é um trabalho tão solitário que puxa pelo lado mais depressivo das pessoas. E eu acho que para fazer escrever um romance eu tinha que ter um isolamento, um isolamento pago. Tinha que ter um editor que me dissesse está a estar 1 ano ou 2 a escrever um romance. E portanto eu optei claramente agora eu continuo a escrever, escrevo livros e gosto muito de escrever e agora mas se uma editora desse-lhe essa oportunidade, o António avançava. Quer dizer, se eu tivesse muitas vidas e tivesse muito tempo à minha frente, aliás, há dias comecei a escrever, aqui há uns anos comecei a escrever as primeiras páginas de um romance, mas a imaginação foge-me sempre para as imagens, é difícil. Agora, eu gosto de desafios, assim como gostaria de ter, hoje já não, mas gostaria de ter ensinado peças. Nunca tive oportunidade. A única vez que me propuseram, o diretor do Teatro Dona Maria, um mês depois foi despedido e portanto não foi bom sinal. Não. É alguma coisa a avisar-me que não metesse nisso, mas gosto de trabalhar com atores e agora é o que eu digo, se eu tivesse 7 vidas, de certeza que uma das coisas que gostaria de ter feito ou de fazer era escrever um romance, acho que sim. Então, pronto, mas ainda vai a tempo, António, também. Agora, livros, quer dizer, há tantos, os livros, o problema dos livros é que os livros que eu gosto são livros tão pessoais. Sim. Que eu tinha que os extrair de uma certa maneira, ou seja, tinha que pegar na trama, e foi como eu fiz com Os Imortais, que é Os Lobos Não Usam Coleira, e o Carlos Matos Gomes deixou-me à vontade. Aquilo são os mesmos personagens, mas o meu filme é o oposto do romance, porque o Carlos Matos Gomes, o Carlos Valferraz, não gosta dos personagens, e eu sou incapaz de fazer filmes sem gostar dos personagens. Eu, aliás, digo sempre aos meus atores, tu tens que ser o advogado de defesa do teu personagem, por mais patife que ele seja. Sim. Como o Marlon Brando com o Padrinho. Percebes? Tu tens que ser o advogado de defesa do teu personagem, ou Al Pacino com o Padrinho. Quer dizer, tens que o defender. E portanto eu tenho nos Imortais eu gosto dos personagens, é evidente, não gosto do Rogério Samora, mas tento entrar na cabeça dele. E tentar perceber bem que não concordo. Exatamente. Agora, passando para outra coisa completamente diferente. O António, como também refere muitas vezes, e acho que muita gente sabe, também esteve envolvido no regresso do Manuel de Oliveira ao cinema e da sua continuidade no cinema. E eu queria só perguntar uma coisa. Aquela entrevista que o António lhe fez para a RTP em 76, aquilo foi muito arriscado para a altura, não foi? Para o país em que estávamos na altura, fazer aquilo na televisão. Sim, porque uma coisa que me revoltou foi que os meus colegas todos que eu tinha ido buscar antes do 25 de Abril, porque ele era o único, talvez o realizador que tinha sido, não é bem verdade, porque o Manuel Guimarães foi muito vítima do regime, mas o Manuel de Oliveira, a verdade é que não conseguiu fazer mais do que uma longa-metragem, Niki Bobó, enfim. Mas ele não era um homem, como é que é dizer, não era um opositor militante do regime.
era um conservador, sempre foi um anarca de direita, um anarquista de direita, não é um homem com uma visão, digamos, conservadora, completamente conservadora. Até a trilogia sobre os amores frustrados é um pouco herética, mas a verdade é que nós fomos buscá-lo por isso, porque ele era, digamos, não tinha feito parte dos cineastas do regime, e até tinha estado preso uma vez por causa de um colóquio qualquer em que ele terá dito qualquer coisa e foi preso. E a seguir ao 25 de Abril todos os meus colegas viraram contra ele, porque ele passou a ser um cineasta reacionário. E eu chocou-me isso, e portanto eu andei durante 2 anos a fazer tudo para que ele não deixasse filmar, e consegui arranjar dinheiro para eu fazer o Amor de Perdição, e depois mais tarde, quando fiz a Sociedade com o Paulo Branco, produzi a Francisca, e na altura ele era completamente detestado. Sim, até chegou ao Parlamento, a história do Amor de Perdição. Sim, Amor de Perdição, a Natália Correia e outros, não sei que era uma heresia, não sei o quê. E eu bati-me para que ele fizesse... E não revi os filmes, mas continuo a achar que aquela tetralogia é com a Caça, que é o filme... Eu não gosto muito do Aniki Bobó, mas a Caça acho um filme fabuloso. Acho que é o melhor que ele fez. E depois, enfim, talvez o Valabrão. Mas depois, a partir daí, acho a carreira dele muito menos interessante. O Nono é um filme que eu achei execrável. Mas porquê é que acha que, na sua opinião, porquê é que de repente os filmes dele deixaram de lhe interessar? Eu acho que ele foi canonizado em vida, foi uma coisa que foi péssima. E ele foi canonizado pelas piores razões, porque as pessoas detestavam-no. Mas quando nós conseguimos, eu e depois o Paulo, que ele fosse reconhecido pelos Caia de Cinema, a opinião virou completamente ao contrário. Pois. E depois as pessoas passaram a achar que ele era admiradíssimo lá fora, isso é uma questão provinciana e saloia, e portanto continuavam a não ir ver os filmes, ou se iam ver os filmes não gostavam, mas diziam, mas ele é um mestre, o Manuel de Oliveira e tal. Eu acho que isso lhe fez muito mal. Por outro lado, o cinema... e os meus colegas de geração tiveram o mesmo percurso que o Godard, que passaram de um radicalismo revolucionário para um radicalismo estético, e só isso é que explica que uma pessoa como o Seixas Santos, que era o mais feroz inimigo do Manuel de Oliveira, que no fim da vida tenha dito que ele era o mais interessante cineasta vivo. Quando o Manuel de Oliveira, do ponto de vista... com o tempo, não é? Não, mas o Manuel de Oliveira, do ponto de vista ideológico, como pessoa, não mudou nada. Não, mas se calhar mudou a forma como o Alberto Seixas Santos olhava para ele, se calhar. Não, porque... Mas está bem. Não quero estar a fazer de advogado de defesa dele. Não, mas está bem, e as pessoas só lhes fica bem mudarem, não é? Mas o que é que faz com que um homem... que em 74, 75 acha que o cinema dele é um cinema reacionário, portanto que ele não deve filmar, não é? E que 40 anos depois diz que afinal ele é o melhor cineasta vivo. Quer dizer, só pode ser isso, só pode ser uma forma de radicalismo que, a partir do momento em que essa geração fica órfã do Che Guevara e do Mao Tse-tung, vira-se para um radicalismo estético. É o percurso do Godard. O Godard era um maoísta feroz durante uns anos e de repente torna-se um realizador por opção marginal, a fazer umas experiências que eu pessoalmente não tenho grande paciência para aquilo. Mas que ainda continuam a... acho muito interessante. Para quem gosta, aquilo... Pronto, é o Godard, é uma evolução que o Godard teve, como o Duchamp começou por fazer uma pintura mais clássica, depois surrealista, e depois tornou-se um radical com os ready-made, etc. São coisas evoluções que acontecem e que têm que se respeitar. Mas não sei o que é que era a tua pergunta. Não, era isso, era falar do Oliveira e porque é que achava que de um momento para o outro tinha deixado de interessar. Mas pegando nessa história do Seixas Santos, na opinião do António, não houve realizadores que admirava quando era mais novo e que hoje em dia se calhar não lhe dizem nada? Não, há duas coisas. Uma é realizadores que eu admirava e que depois começaram a fazer filmes e deixaram de me interessar. Sim.
Posso dar um exemplo. Filmes que via na Não, época... mas são duas coisas diferentes. Por exemplo, o Scorsese morreu a partir de uma certa altura. O próprio Coppola fez os Padrinhos, mesmo o Apocalipse não, para mim não é um filme do outro mundo, mas vamos admitir que sim e tal. Mas a partir daí é uma nulidade. Então os últimos filmes que ele faz são uma nulidade absoluta. Pronto. O Scorsese não me interessa nada o que ele faz hoje. O Almodóvar foi um cineasta gigante, fantástico, quer dizer, e os últimos 3, 4 filmes são invisíveis. Portanto, há realizadores, quer dizer, o próprio Preminger, por exemplo, os últimos filmes do Preminger, e mesmo os do Hitchcock, são decepcionantes. Portanto, isso acontece. Os realizadores, como podem acontecer escritores, pintores, etc. Outra coisa é os filmes que eu adorei quando era novo e agora vejo com mais distância e relativizo. Não há muitos, sinceramente. Eu também não revejo muitos filmes, mas continuo a achar que o Buster Keaton era um gênio, continuo a achar eu, por exemplo, não sou um grande Hitchcockiano, mas admiro imenso o Hitchcock, mas, por exemplo, continuo a gostar exatamente dos mesmos filmes do Rossellini, dos filmes do Renoir, dos mesmos filmes do Preminger, dos mesmos filmes do Capra, dos mesmos filmes do Fuller, dos mesmos filmes do Kazan, dos mesmos filmes do Orson Welles, dos mesmos filmes do John Ford, dos mesmos filmes do Fuller, quer dizer, do Renoir. Não tenho... assim que me lembre, dizer, eu gostei tanto deste filme e afinal não é tão bom. Ou não gostei e afinal é bom. Não me tem, sinceramente, não me tem acontecido, como não acontece com os pintores ou com os músicos. Tudo bem. Não me acontece. Acontece é isso que eu digo, é realizadores que depois se decepcionam. Sim. Mesmo, por exemplo, o Paul Thomas Anderson, que eu desde que vi o primeiro filme, o Hard Eight, achei que era um realizador absolutamente fulgurante, genial, etc. E gostei muito de alguns filmes. Os últimos filmes dele... Nem o Linha Fantasma? Não gostou do Linha Fantasma? O último do Alfaiate? Sim. Não. E o Mestre, então, também não gostei nada. Quer dizer, há sempre qualquer coisa no Paul Thomas Anderson que é extraordinário. Há determinadas cenas, determinados personagens, determinadas situações. Mas o filme como um todo, talvez por ele ser o próprio argumentista, realizador, falta ali um filtro qualquer. Gostei muito de muitas cenas como é que chama? Linha Fantasma. Como gostei de algumas cenas do Mestre, mas acho que o conjunto, e mesmo um filme extraordinário que é o There Will Be Blood, sim, para mim, do ponto de vista da construção, é um filme que tem algumas falhas. Mas eu sou um obcecado com a construção. Acho que tem algumas falhas, porque ele tem ali 3 personagens à volta do personagem principal e ele não gera aquilo de uma maneira perfeita. Ou seja, há momentos em que a gente esquece de um personagem, há um desequilíbrio orquestral naquilo. Apesar de reconhecer que há momentos extraordinários, personagens extraordinários, e aquilo é como, por exemplo, no Magnolia há coisas melhores, coisas piores, mas aí é um filme, digamos, de episódios, com uma estrutura diferente, pois, é mosaico. E há situações geniais, porque ele é um tipo fora de série, indiscutivelmente, mas não gosto de tudo o que ele faz. Sim, claro. Tem todo o direito. Estamos quase a terminar. Eu só lhe quero perguntar mais uma Polanski, coisa. Por exemplo, é um tipo um bocado irregular. Por exemplo, o penúltimo filme dele era fantástico. O último é francamente, a meu ver, um fiasco. Mas tem situações absolutamente incríveis. Não é? Porque, de facto, ele tem um gênio, não se perde, não é? Mas o outro filme do escritor era um filme absolutamente genial e perfeito, sim, genial. Exatamente. Enfim. Mas por outro lado, eu há pouco tempo li estamos quase a terminar, mas eu há pouco tempo li o seu livro do futuro da ficção, e houve
houve uma frase que o António escreveu que me fez um bocado pensar. Eu até apontei aqui. O António diz que desde os anos 80 que nenhum filme, romance, obra plástica ou musical de projeção universal e prometida à perenidade, que são as marcas identificadoras do gênio, emergiu nesta Europa que já não espera nada e deixou de sonhar. Então... Já não há um Orson Welles, já não há um Renoir, já mas não ainda há há Rossellini. grandes filmes, ainda há o Escritor Fantasma, como estava a dizer. Está a dizer Sim, que é um filme perfeito. Sim. Mas há sempre uma exceção à regra, não é? Mas não há os grandes espíritos, os grandes na pintura, no romance. No romance ainda há alguns, tipo, morreu agora Philip Roth, que era um tipo brilhante. O Julian Barnes também. O Julian Barnes não é do mesmo nível. Eu gosto muito do Julian Barnes, mas não é do mesmo nível. Mesmo assim na literatura, mas não há aquilo que o Baudelaire chamava os faróis, percebes? Quer dizer, tu não tens um Hitchcock, não tens um Renoir, não tens um Rossellini, não tens um Bergman, não tens estás a dizer, não tens um Hitchcock, não tens um... Isso não terá a ver com o facto de estar... Ou seja, não, mas isso haverá daqui a 30 anos outro António Pedro Vasconcelos a dizer o mesmo do tempo dele e assim sucessivamente? Não sei, quer dizer... Não por uma razão, é porque esses tipos eram de facto reconhecidos na época. O Chaplin era fotografado com os grandes chefes de Estado. O Orson Welles era divinizado. Quer dizer, o Rossellini, por mais que o criticassem, era um personagem que quer dizer, que fazia parte do nosso universo e da nossa cultura. Quer dizer, eram grandes figuras, eram de facto grandes espíritos, eram grandes autores. O que desapareceu foi os autores. Numa época em que só se fala do cinema de autor, que é uma coisa extraordinária. Desapareceram os grandes autores, os grandes mestres. Desapareceram. Mas eu digo aí que isso é cíclico na história da Europa. É cíclico. Houve o Shakespeare, depois houve um grande silêncio. Houve o Renascimento e depois houve um grande silêncio. Será preciso uma grande catástrofe. Exato. E depois ressurge noutro continente, noutra forma de expressão, noutra coisa. Estamos numa época onde as coisas procedem de outra maneira. Mas isto está tudo no meu livro. Quer dizer, nunca houve tantas ficções a parar. Mesmo na internet, às vezes a gente descobre pequenas histórias, pequenas imagens, pequenas coisas absolutamente fabulosas. Mas é um mundo disperso. Os grandes autores eram federadores. Sim, e é outra coisa que também fala no livro, que é, nós temos, quer dizer, tanta informação, mas parece que temos cada vez menos... Sabemos cada vez menos? Sim. Sabemos cada vez menos. E não temos o farol, o tal farol, os tais faróis. E não sabemos filtrar. Não. Mas isto eu não digo isto com nostalgia, digo isto com uma tentativa de lucidez e é assim, como a ópera acabou, não é? Como a grande pintura acabou, porque deixou de ter a função social que tinha. E o cinema também vai acabar? O cinema já não é o que era. Sim. Já não é o que era. Agora que começa a aparecer, por exemplo, grandes séries. Provavelmente vão ser as séries. Okay. Por acaso é um aspecto que já não aborda no livro na altura. Não, porque a série não tinha começado a emergir. E é uma forma nova de ficção, não é? Porque o que me interessa é o mundo da ficção. Só para terminar, só uma coisa. Por causa disso, acha que é como a personagem do Oxalá que às tantas diz que tem um livro do Stendhal em casa que ainda não foi ler porque tem receio de escutar? É verdade, mas eu próprio fiz isso durante muito tempo e depois não resisti. António, muito obrigado e tudo bom.